Hoje começa uma nova edição do Pod Lux e é um dia muito especial porque eu estou aqui com quem abriu as portas lá da Cury para mim, que ninguém mais, ninguém menos do que a Dani, que é a gerente de RH da Cury e é da Cury São Paulo e Rio. Não é isso? É isso, Lucas. Dani Lima, mais conhecida como Dani. Que honra te ter por aqui. Muito obrigada pelo convite, por ter aceito o convite, viu, Dani? Eu que agradeço desde já, Lucas, por ter me convidado, por ter me colocado nesse desafio. Mas acredito que vai ser bem bacana a gente bater um papo, eu conhecer um pouquinho do seu trabalho aqui fora da Cury Vendas, né? E também vocês de mim um pouquinho. Isso mesmo. E, gente, eu vou contar uma coisa muito legal. A minha maior preocupação quando eu vim para a Cury era muito sobre a convivência, né? Porque clima é tudo. Então, eu tinha um clima muito bom, muito harmonioso onde eu trabalhava. E aí eu pensei, poxa, a Cury é feita de muitas pessoas que estão há muitos anos na empresa, né? Pessoas oriundas da empresa, e pessoas que é impressionante como as pessoas gostam de trabalhar tanto na área comercial, tanto os CLTs, assim, tanto os autônomos, né, os que prestam serviço, como os CLTs. Então, eu ficava muito preocupada em, tipo, não ser bem recebida, não ser bem acolhida, mas não interprete mal, não assim naquele sentido de, tipo, é só de ser assim, não ter muita atenção, sabe? E aí, o novo assusta, né? O novo assusta. E essa... Você é o estranho no ninho, né? Exatamente. Aí eu ficava muito preocupada com isso. Eu falava muito isso pro Léo, e o Léo falava assim, não se preocupa, tal. E o RH é a primeira, né, primeira pessoa que fica, é o primeiro departamento que você vai conhecer. Então, é a primeira impressão. Então, quem já passou aí por RH de imobiliária sabe. RH da Biara, ou seja, era cara crachá, né? RH de Lopes, o RH da onde eu trabalhava, eu quis fazer de uma forma bem melhor, bem dinâmico, bem simpático, mas vou te falar, você ali no primeiro dia, não é só eu que falo, até a Larissa acabou de falar, Bom Dia Alegria, né? Você devia ter o apelido Bom Dia Alegria. Você e a sua equipe estão de parabéns, porque é muito simpático. Você, não sei que energia que você tira logo cedo, que você já está sempre sorrindo, sempre feliz. Bom dia. Até quem não está feliz já fica, né? Tipo, bom dia. Parece personal, que chega assim, bom dia, alunos, tal. E você fala assim, bom dia. De onde que ela tirou essa energia toda, né? Essa hora da manhã. Essa hora da manhã. Então, fala um pouquinho... Se você sempre foi assim, como é que é? E a sua turma pega esse negócio seu, porque vocês têm isso. É o primeiro RH que eu vejo que é realmente me simpatia, sabe? Poxa, Lucas, obrigada, né, pelos elogios. Eu sempre acredito, né, desde que eu comecei na área de RH, que já faz um bom tempo, mais de 20 anos, que o RH ele é o coração da empresa, né? E a função do coração no corpo humano é o quê? Bombear sangue para todo o resto dos órgãos, né? Sim. E se o RH não tiver essa alegria, a gente vai buscar onde? Eu brinco, no financeiro? No comercial? Não, né? A gente busca dentro da área de RH, não só eu, como todo o time, a equipe que trabalha comigo, de ter esse olhar humanizado que a gente ouve tanto no mercado, mas que na prática... Na prática não tem, né? Não tem muito. Então, é tomar esse cuidado. Eu falo, o RH não tem TPM, o RH não fica doente, né? Porque a gente precisa que esse espírito incorpore na cultura organizacional e a gente consiga ter isso em todas as áreas. Também tive o privilégio de ter uma boa escola, né? A empresa onde eu trabalhava antes, a gente tinha um lema assim, aqui trabalhamos com alegria. E, né, eu fiquei lá por 13 anos. Nossa, então isso já está no veia, DNA. no DNA, né? Nem teria como ser diferente. Mas nem sempre foi assim, viu, Lux? As pessoas que têm contato, né, sempre me falam assim, poxa, Dani, você é super comunicativa, né? É uma pessoa assim... Parece marketing, parece vendas, é isso. Mas não, eu sempre fui muito tímida. Olha Hoje eu tô só. aqui super tímida, eu não gosto de câmera, nada disso. Não conhecia esse lado da Dani, hein? Porque tá vendo só? eu disfarço bem, esse é o segredo, né? Eu sempre fui aquela aluna quieta, de não abrir a boca, em casa, de não conversar. E sempre eu lembro da minha mãe falando, Dani, fala, abre a boca, menina. Porque eu sempre fui muito tímida.
Muito reservada. Mas, conforme eu fui crescendo na carreira, era uma necessidade, precisava me comunicar. Quando eu assumi a primeira gestão, a área de RH fala com a empresa toda, né? Sim. Então, eu fui, lógico, com técnicas, cursos, fazendo treinamentos para melhorar essa performance. Mas, se eu puder escolher, eu sou a pessoa que vai ficar quietinha. Olha, que interessante, tá Sem vendo? falar. Quem esperava por isso, né? Claro, muita gente é surpresa. Mas você falou uma coisa muito interessante. A área de RH, ela é a comunicação ali de todas as áreas da empresa e é uma área onde ali é onde o funcionário, de repente, o CLT, também a ouvidoria, né? É onde ele vai reclamar. E vocês são acolhedores, porque você tem um RH ali que é completamente rígido, tal. Às vezes a pessoa nem se sente à vontade para ir lá fazer uma reclamação ou pedir uma ajuda, um apoio. E Com você, certeza. sendo acolhedora, você dá até essa segurança para as pessoas irem lá e poder desabafar. Então, é isso que eu vi de diferente também ali. A Curi, eu falo aqui sempre no programa, ela sempre, cada dia tem um choque bom, assim. Choque do dia, sabe? E aí teve esse choque também com o RH, que, tipo, por ser um RH comercial, sabe? É um RH acolhedor. Claro, como todas as empresas, a gente está sempre tentando chegar aí na perfeição, né? Mas tem sempre o que melhorar, né, tem sempre Luz? o que melhorar. Tem sempre. O dia que a gente sentar na cadeira e falar assim, tá perfeito, fiz tudo, entreguei o melhor, aí você tem que tomar cuidado. Né? Porque eu brinco que perfeição não existe. A gente persegue todos os dias a perfeição. Sim. Mas a gente não pode alcançá-la, senão a gente não melhora, não inova. Exato, né? Então, esse pensamento a gente E eu vejo que você está sempre na busca. Que eu quero falar depois dos projetos aí do RH, que eu adoro. Com certeza. Mas então tem essa coisa, tem esse cunho assim, de ser um departamento acolhedor, eu vejo isso. Então, é muito bacana, viu? Eu queria parabenizar você. Obrigada. E as meninas têm muito seu né? DNA e elas gostam muito de você. Eu vejo que é aquela gestora que nem todo mundo gosta do chefe, né? Mas é aquela gestora que elas gostam. Eu percebo muito. Eu tenho a fama de ser uma gestora dura, né? Na verdade, não, assim, mas admirável. Correto. Dura eu também sou, mas Sim, admirável. Precisa, né? Eu falo que é duro com aquilo que é duro, né, Lucas? Assim, a gente... Uma coisa é ser simpática, outra coisa é ser também... Compassiva, correta, entendeu? Né? É Compassivo demais, em excesso. A gente busca um equilíbrio. E eu falo, se a gente não pode vender uma imagem que a gente não viva. Né? Sim. Então, eu não posso querer vender um ambiente bom para se trabalhar, uma empresa que tenha respeito, que as pessoas gostem de estar ali, se dentro da nossa área não for. Né? Imagina Sim. isso. As pessoas... Não vai ser verdade. Né? Então, por isso que talvez colhe, né? As pessoas falam, não, isso é real, porque é o que a gente faz muito lá. E você trouxe aqui essa visão nossa do RH, de ser um RH comercial, né? Também, numa das formações que eu fiz marketing, né? E eu tive a oportunidade de trabalhar 3 anos no marketing. Então, essa visão do cliente que a gente tem, eu acho que é um grande diferencial do nosso time, de a gente não perde venda. E não é o RH, não é o comercial falando, é o RH, né? Olha! Então, aí eu pensei assim, falei, será que ela está fazendo isso, tipo, para o meu time? Porque, né, o VP me contratou e aí pediu, tipo, atenção especial. Mas eu vi que não, que é do RH da empresa mesmo. Tá no DNA, né? Tá no DNA, então eu fiquei mais feliz ainda. Agora, me conta um pouquinho da sua história. Tipo, como que Dani começou na sua área aí profissional até chegar na Curi? Quanto tempo você tem de Curi? Me conta aí um pouquinho. Perfeito. Bom, muita gente me pergunta, né, como eu escolhi o RH, e eu brinco que porque, tipo, não meio escolhi que o RH. Não combina. Foi o RH que me escolheu. Eu comecei muito jovem, desde 14 anos, eu entrei numa escola fazendo processamento de dados na época. Uau. E surgiu uma oportunidade para uma vaga de monitor, que era um apoiador do professor, né? Então, eu aprendia de manhã e ensinava à tarde e à noite na escola. Eu tinha 14 anos de lá. Eu entrei por 6 meses nas lojas Renner, que eu falo, foi 6 meses, mas eu aprendi algo ali que, para mim, até hoje é muito valioso. Eu fui operadora de caixa, mas a Renner tem uma cultura muito forte, né, de encantamento ao cliente. Olha só. E eu tinha 17 para 18 anos, então, naquela época de formação ainda, eu já tive esse contato de, assim, a gente tinha que entregar, Lux, todo mês uma história de encantamento do cliente. E o encantamento não era você dar o troco certo, no meu caso, que estava no caixa, né? Era ir além disso.
Então, desde muito cedo, isso entrou no meu DNA. Olha de só. olhar assim, não, eu tenho que entregar o meu máximo, o meu melhor sempre, né? Ser simpática, para tal. encantar o cliente realmente. De lá, eu fui para uma escola de informática, porque era a minha formação. Eu terminei o técnico, entrei, né, na faculdade de engenharia. Então, eu fiz 2 anos de engenharia. Nossa! Queria programar, fazer robô, ir para a Alemanha. Essa era a minha expectativa. Bem coisa de menino, né? E bem coisa de pessoas assim mais introvertidas. Pra época, porque hoje... A minha sala de engenharia tinha 110 meninos, 2 meninas. Porque tipo, nós somos as mulheres aí, né, do mercado, tipo, de gestão aí, que a gente é referência para muita gente. Então, imagina o preconceito que deve ter, na época, ter tido, né? Muito. Que até hoje... A gente não tinha muito amigo, muito colega. Sim. Os meninos estavam conversando de alguma coisa. Não chamava a gente para os grupos, né? De jeito nenhum, né? E eu fiquei ainda sozinha, porque no segundo semestre da faculdade, a outra menina já desistiu. Então, ficou só eu no meio. Aí tinha aquele, vamos fazer o grupo, aí era a última a ser escolhida, né? Correto. Mas aí a gente também tem, né? A gente se sobressai de outras formas. Né? Porque a gente sabe que só depende da gente mesmo, aí a gente tem que se virar. Eu sempre fui muito CDF, então tirava boas notas e logo os meninos perceberam. Física, matemática, álgebra, essa menina manja. E aí foram chegando para tentar dar uma colada na prova. Por outro lado, eu era muito ruim de desenho. Eles vinham de Senai, formação já, né? E eu olhava os desenhos, menina, era uma loucura. Eu falava, meu Deus, como que é vista frontal, vista lateral? Não tô vendo vista nenhuma. E fui para o segundo ano. No segundo ano, na minha vida pessoal, eu tive uma mudança muito grande. Eu fiquei grávida da minha primeira filha, né? E aí, naquele momento... eu tive que mudar os planos. Quantos anos você tinha? Eu tinha 19 anos. Eu tive que mudar os planos porque tinha que, né? Agora era uma vida totalmente diferente com uma filha. Como é que eu ia para a Alemanha fazer robô e estudar 24 horas como eu vinha fazendo, né? Então, nesse momento, eu mudei o meu curso para matemática para não perder a engenharia que eu já tinha feito. Super tranquilinho, matemática. Matemática, para você ter uma ideia, eu fiz 1 ano e me formei em matemática. Olha só. Eu falei, no pior da situação, vou dar aula, não vou passar fome, né? E nesse momento, tive uma mudança. Eu fui para um escritório de contabilidade, saí da escola onde eu dava aula de informática e fui para esse escritório de contabilidade na área de TI. E lá, passei para o departamento pessoal. Eles viram que eu tinha uma habilidade com número, com planilha, né? Falaram, vem para cá que tem uma vaga aqui no DP. Eu sempre brinco isso, porque no primeiro momento eu falei, DP, Departamento de Polícia? O que será que faz esse departamento? Pessoa totalmente sem noção, né? Aí descobri que era departamento pessoal e aí eu me encontrei. Porque eu falei, nossa, que delícia, muita conta, muita regra. Porque tem que fazer o conta. Né? Apontamento de folha, horário, essas coisas que às vezes as pessoas não gostam muito quando não gostam de cálculo. Só que eu encontrei um outro problema, né? A gente tinha muitos clientes em muitas convenções coletivas, muitas leis, e cliente querendo uma coisa, o sindicato querendo outra. E eu sou uma pessoa muito técnica, né? Eu, quando pego alguma coisa para fazer, eu preciso saber profundamente daquilo. Eu não consigo ser superficial. Eu falei, não dá. Com matemática só, eu estou ficando maluca. Vou fazer direito. Entrei na faculdade de Direito. Eu tinha 23 anos na época. E fui fazer minha segunda graduação. E aí o Direito me deu um pouco essa base que eu precisava, né? De técnica, de regras de lei, e tudo mais. Importante. Lá na faculdade de Direito, eu estava no 4º ano. E um colega, que era do 5º, me fez uma proposta de emprego. Estava no escritório e ele falou, Dani, eu tenho uma oportunidade numa empresa. Eu sei que você é de contabilidade, então a pessoa que trabalha em contabilidade é uma escola muito bacana para essa área. E a gente está precisando de uma pessoa lá sim. Você não quer ir e tal? Eu estava no 4º ano já de Direito. Falei para ele, vou arriscar. Quanto paga, né? Porque era a minha preocupação maior era essa. Já, né, tinha uma filha, a casa para sustentar, não podia me aventurar. E ele falou assim, paga X. Era o dobro do que eu ganhava, Lux. Eu falei, uau, eu vou fazer DP e ainda vou ganhar o dobro agora. Fui para essa empresa, que foi a Flexform, onde eu fiquei 13 anos antes de entrar na Cury. Entrei lá como assistente de DP.
Em um ano já era encarregada. Esse termo Olha acho que só. hoje a gente nem usa mais, mas eu fui encarregada de DP. É verdade. Aí passei para supervisão. Nessa passagem, eu já estava fazendo a implantação da área de recursos humanos na empresa. Então, a gente já estava passando de um DP, que é cálculo, atendimento ali, férias, demissão, né, para desenvolvimento, cultura corporativa. E a empresa, nesse mesmo tempo, também passou por um momento de transformação. A gente teve a mudança de CEO, o fundador da empresa saiu, o filho... É conhecida essa empresa. Então... Famosa. Famosa, é a melhor do Brasil em cadeira, né? Corporativa. E a gente estava passando por essa mudança. O CEO assumiu o novo, que era o filho do fundador. E eu lembro da nossa primeira reunião. Ele disse assim, Dani, a gente tem um legado de inovação na empresa, de produto. A gente sempre tem os melhores maquinários aqui dentro. Nós somos referência no Brasil. E o que a gente ainda não tem como um legado é a parte de gestão de pessoas. Então, esse é o legado que eu quero deixar na minha história de presidente. Eu quero que nós consigamos criar aqui uma cultura onde vai ser tão forte que as pessoas vão conhecer a Flexform pela gestão de pessoas. E aí foi da onde nasceu o Aqui Trabalhamos com Alegria. E na época, tipo assim, a alegria era a única coisa que não tinha na empresa. E eu lembro de falar para ele assim, você tá doido? A gente vai botar isso na recepção da empresa? As pessoas vão falar, a gente tá maluco, porque ninguém aqui é muito feliz, não. Né? Muita pressão, assim, um ambiente muito hostil, né? Ele falou, não, mas a gente vai colocar para as pessoas começarem a acreditar, porque nós vamos fazer. E ali a gente saiu. A ideia da nossa... Que missão, né? Porque era uma não é fácil mudar uma cultura. E que envolve a empresa inteira, claro, não é? A gente não está falando só de mudar RH. uma cultura. O RH entra com o papel de ser ali o puxador, né? A pessoa que vai guiar, a área que vai guiar. Mas se todo o time não estiver envolvido, a gente não consegue transformar. E aí, a primeira empresa que veio, a consultoria que a gente foi ver no mercado, ela disse, é 5 a 8 anos para acontecer isso, essa mudança. A gente falou, olha... E você tinha quantos anos de empresa nesse momento? Nesse momento, uns 45, 43, 45... Não, mais, uns 48 anos de empresa. Tá, mas você tinha quantos anos de empresa? Eu tinha 4. Ah, tá. 4 anos. Eu estava na licença maternidade. Olha só. Eu fui promovida a gerente na licença de maternidade. Do segundo filho? Da minha segunda filha, da Fernanda. Isso. Já estava com 30 anos de idade. Então, eu entrei lá com 25 para 26 e estava com 30 anos. Aí foi quando eu assumi a primeira gerência, inclusive. Ele deu a gerência e a missão. Sim. Falou, vai ser fácil. Vamos lá. E, claro, a gente ali falou, bom... Mas já a missão, né? Porque mudar a cultura implantar, né, essa cultura humanizada, onde as pessoas trabalham com engajamento, onde as pessoas trabalham com vontade, porque a gente sabe que quando o RH propõe algo assim... Mas ele foi visionário, né? Claro, porque isso vai refletir aonde? No número. Quando a pessoa está engajada, ela entrega o máximo e o melhor, com certeza. E a gente sabe quando o profissional não está assim, o funcionário está infeliz, quem perde a empresa? Claro. E muito. Né? E é um valor que é imensurável, né? No balanço. E aí a gente foi, então, com essa missão, só que sempre fomos muito audaciosos, né? A gente falou, não, a gente vai pôr 3 anos para cumprir essa meta. Ah, tá. A agência lá falou que fazer essa mudança, né? Não 8 anos. E para a gente saber se realmente a gente está bem, a gente quer entrar na guia das melhores empresas para trabalhar no Brasil, na época. Audaciosos. Aí, fomos audaciosos. E trabalhamos muito. Eu tinha um time muito maravilhoso também. Nós implantamos comunicação interna, implantamos ISO 14001, a parte de responsabilidade social. A gente tem um instituto maravilhoso, com mais de 300 crianças. Assim, foi um trabalho muito bom. Eu, como profissional, me desenvolvi muito, Lux. Cresci, virei uma profissional de verdade. Você mesmo estava amando trabalhar lá. Você já era já amava, né? Então, já era a pessoa. Agora eu falei, a gente poder passar por isso, né? Essa transformação toda e conseguindo medir, que é o que eu... Né? Minha base é exata, né? Por mais que eu também me dei bem na humanas, mas eu sou de número, né? Então, poder medir tudo isso e ver que estava dando resultado foi super bacana. E aí, depois de 1 ano que a gente começou esse trabalho, a gente falou, vamos testar esse ano, vamos ver como a gente sai, vamos preencher lá o formulário das mulheres, que é super difícil entrar, são 2 fases, não tem como fazer...
assim, falcatrua, não tem como dar jeitinho. Sim. É o funcionário respondendo sozinho, cara. Assim, sim. E é secreto, né? Então... Super, né? E aí, no primeiro ano, a gente entra no guia. Uau! Eram 150 empresas na época, a gente entrou em 100º lugar. E eu lembro que foi amor, felicidade, comemoração um dia. E você já virou É meio rainha. comercial, sabe? Sim, sim. Que você É tipo bate a gente no último ganhar o dia top a imobiliário, meta. tipo isso, Não, né? ou você bater a meta no último, né? Ser a pessoa, Sim. o maior vendedor, o top one. E aí, no dia seguinte, Então começa podia tudo ser, de novo. então só podia ser e vocês entraram na última vaga. É 150. Tipo... Ah, tá. A gente entrou em 100, então a gente Caracas. comemorou ali. Só que no outro dia, bateu aquela depressão do tipo assim, cara, o ano que vem a gente tem que ser melhor. Já veio a pressão. É meio comercial, né? De tipo, a gente tem que melhorar. E aí continuamos fazendo esse trabalho. No segundo ano a gente entrou de novo, com muitos programas, né, para os funcionários, para a gestão. A empresa cresceu muito. E aí a gente ficou em 12º lugar no país como a melhor empresa para se trabalhar. O que também, assim... nessa vez eu já não comemorei muito. Eu confesso que eu falei, não, agora tem 11 posições. Como é que a gente... Porque a gente está falando de empresas big, é Google, é Natura, empresas que a gente via em revista, né? E falava assim, nossa, que empresa. E a gente estava lá, né? E aí, nossa, é algo muito mágico. Muito, né? E assim, foi incrível para a minha vida profissional. E aí, no terceiro ano que eu estava lá, a gente foi a melhor empresa do segmento. E foi um dos dias mais importantes da minha vida profissional, assim. Que hoje, voltando nesse dia, ainda me emociona muito. Imagina. Porque a gente pôde subir lá no palco para receber o troféu, né? E o meu CEO, na época, me levou junto. E quando a gente saiu... lindo, reconhecimento, muito. Né? Quando a gente saiu de lá, ele falou assim... Ele estava com o troféu na mão e falou... Dani, hoje o troféu vai dormir na sua casa. Oh, que fofo. E eu nem dormi aquela noite. Imagina. Na verdade, eu fiquei olhando pro troféu a noite inteira lá. Eu não queria devolver no dia seguinte. E foi muito bacana. Foi o meu encerramento de RH dentro da empresa, porque no ano seguinte a gente teve algumas mudanças estruturais e aí eu recebi o convite para ir para a área comercial, né? A gente tinha... Que é bem comum, né? A pessoa do RH é para comercial, mas como você é a Dani, você tem essa facilidade. Pois é. E é uma área, viu, Lucas, que eu confesso para você, eu sempre recebia muita proposta de comercial. Imagina. E eu sempre tive muito medo, porque eu falava, eu viver com esse negócio de meta toda hora, tem que entregar número, um mês que vem tem que começar todo dia de novo. A minha casa sempre teve muita gente do comercial, então eu cresci com meu pai falando, esse mês eu tenho que bater meta, eu tenho que bater meta. Ah, é? E era aquele negócio, então, meio traumatizei. Eu falei, eu não quero isso pra minha vida não, pelo amor de Deus. Tem que convencer o outro a comprar e não sei o quê. E eu recebi o convite, num primeiro momento quis recusar, depois pensei um pouquinho. Eu lembro que eu fui para casa e fiz 2 planos e apresentei para o presidente da empresa. Eu falei, eu tenho o plano A e o plano B. Né? Se você aceitar o plano A, eu vou ficar mais feliz. Senão, a gente vai para o B mesmo. E aí eu fui para o comercial. E ele aceitou A ou B? Na época, ele aceitou o A com uma condição. Eu ficaria 1 ano no B. E a gente foi para o comercial, que era ir para o comercial, e aí eu me desenvolvi muito. Quando a gente, em 2010, se propôs a mudar a cultura da empresa e realmente ter um RH diferenciado, eu fui para a FGV fazer gestão de pessoas. Na época, minha primeira pós-graduação. E aí, nesse segundo desafio que eu aceitei, eu fui para a SPM para fazer marketing, né? Eu fiz que era a SPM. minha ideia também, né? O meu segundo plano era o marketing, né? Sim. E eu falei, na época, para ele falou, não, então primeiro você precisa conhecer o core do comercial para depois ir para o marketing. E eu fui, me desenvolvi assim demais. Eu falo que assim, eu tive uma oportunidade incrível como profissional, porque no RH, geralmente os RHs tradicionais, a gente foca muito no colaborador, no empregado, né? No funcionário. Então, você pega todo o seu olhar profissional e bota para dentro. E esquece de olhar para fora. É verdade. Né? Que é o estratégico que todo mundo fala. As pessoas falam que o RH estratégico é esse que faz com que o funcionário fique engajado, né? Que ele entregue o melhor resultado do trabalho. E, na verdade, é o RH que olha o negócio
Porque eu preciso fazer ações para que esse funcionário fique engajado? Sim, desde que essas ações também reflitam lá no número. Essa é a grande diferença que eu pude aprender lá no marketing, no comercial. É olhar o cliente, né? Eu ir para uma loja, ver uma reunião de arquitetos, coisa. Eu me dei conta, por exemplo, que eu não sabia nem o nome das peças da cadeira e eu já estava 10 anos na empresa. Olha só. Passando todo dia no showroom e vendo aquele monte de cadeira. Imagina agora hoje que você numa construtora que, claro que você gerencia tanto os colaboradores, tem que ver um todo, né? Mas assim, para mim, o meu cliente é o meu corretor. Correto. Então, assim, é um outro tipo ainda, né? E são visões muito diferentes, né? É, lógico. E assim, isso trouxe para mim, eu falei, peraí, eu sempre olhei dentro e nunca tive esse olhar, essa curiosidade, essa preocupação de olhar o externo, né? E foram 3 anos, assim, maravilhosos, assim, que eu vivi muita coisa incrível, até que... E você sempre buscou, né, como você falou que é técnica, profissionalizar, né? Muito Isso curso, é muito legal, sim. sabe? Tava sempre colocada em qualquer coisa que aparecia, eu estava sempre estudando, sempre buscando referência, porque eu acho que para quem tem voz, né, a gente que tem cargos de liderança, sim, que você participa de reuniões, correto, não dá para você falar qualquer coisa ou sem uma base, né, Lucas? Eu não consigo, tem gente que consegue, eu não consigo, eu tenho que ter essa base, né? E aí, quando foi em 2019, eu resolvi sair. Falei, não, quero ir para outros ares, quero ver uma coisa nova. Estou há 13 anos na empresa, acho que está na hora de ver um segmento novo. E aí eu comecei a fazer um mapeamento. Falei, o que eu gostaria de trabalhar? Onde eu gostaria de ir, né? Com esse know-how que eu tenho agora, essa formação. Eu gostaria de ir. Fiz lá 5 segmentos. Estava a construção civil? Claro que não, né? Nem tinha na construção civil. Tinha mandado meu currículo para vários lugares e estava fazendo um monte de entrevista. E uma amiga minha, que trabalha na Heineken, que fez pós-graduação comigo lá na FGV, minha xará, a Dani, ela recebeu uma vaga num grupo. E como eu tinha falado para alguns contatos, olha, estou buscando, ela falou, Dani, acabei de receber uma vaga aqui, que é a tua cara. Tudo que está pedindo nessa vaga você tem. A única coisa é experiência. Está pedindo 5 anos de experiência no mercado imobiliário. Mas eu mandei seu currículo mesmo assim, porque eu acho que você é muito a cara dessa vaga. Eu falei, tá bom, amiga, mas não vai rolar, né? Tipo, 5 anos de experiência. Não, ninguém vai abrir mão de 5 anos. E quem era a pessoa que ia te entrevistar? Foi a Sabrina. Sabrina Ribeira, nossa diretora de operações, que é uma mulher incrível, admiro demais. E que visionária também, né? Que bom que foi ela que te achou. Foi. E assim, quando me ligaram para marcar entrevista, eu falei, nossa, será que é aquela empresa? Eu liguei para minha amiga. Eu falei, amiga, tu sabe qual é a empresa? E você já tinha ouvido falar da Cury ou não? Imagina, não tinha ouvido. Não só da Cury, eu não tinha ouvido falar de ninguém. Eu tinha ouvido falar da Porte, porque eu moro num apartamento da Porte. Então, era a única construtora que eu conhecia. Aí fui para entrevista. Quando eu fiz a entrevista, ali, sei lá, 40 minutos, 50 minutos, eu falei, nem quero saber qual é a empresa, eu quero vir, porque eu preciso trabalhar com essa mulher. Né? Eu vi ali na Sabrina uma energia, forma de falar, que eu falei, não, eu tenho que aprender. Eu nunca tinha tido uma chefe mulher também. Eu também queria viver essa experiência. Na época eu tinha, inclusive, muitas... Eu estava fazendo vários processos seletivos, eu tinha vagas para diretoria, eu tinha vagas financeiramente que remuneravam muito melhor. E eu falei, não, eu quero trabalhar com ela, eu acho que eu vou aprender muito. E aí foi assim que eu cheguei na Cury. Né? Aí em 2019, vou fazer 4 anos de empresa, respondendo essa pergunta. Agora em agosto eu faço 4 anos. E aí vim também com essa missão. Na época, né, a Sabrina me falou na entrevista, olha, aqui a gente não tem uma área estruturada de RH, a gente tem uma área de RH, mas mais para algumas atividades pontuais que o departamento pessoal não faz, é de RH, mas não tem uma estrutura, uma equipe formada. E a gente vai abrir capital, porque a meta era ali em 2020, 2021, a gente fazer abertura de capital, né? E a gente vai precisar ter uma área estruturada. E era bem pós-pandemia, né? Na verdade, a gente nem imaginava a pandemia, porque isso foi em 19. Agosto de 19. A gente estava feliz da vida, curtindo o mundo. É verdade. A pandemia veio em março de 20.
quase um ano depois. E aí eu falei, vou ver essa experiência, nunca participei de abertura de capital, deve ser um monte de coisa para aprender nova, né? Vou ficar aqui. E aí a gente realmente veio, né, implantando a área de RH, estruturando subsistemas. Aí no primeiro ano veio a pandemia, foi um dos maiores desafios também da minha carreira, né? A gente lidar com um desconhecido em 2 dias, junto com a área de TI, que foi espetacular na época. Não, imagina, você tinha pouco tempo de empresa, né? Pouco tempo, primeiro teste, pandemia. Né? Eu achava que era abertura de capital, veio a pandemia antes. E eu lembro que, assim, em dia 16, 17 de março, a Sabrina chegou e falou, olha, a gente vai ter que mandar todo mundo para casa. E a gente não tinha nem notebook para todo mundo. Isso que eu falei, nem tinha notebook para todo mundo, Imagina. porque acabou também. Também passei por isso na empresa onde eu trabalhava e tive que comprar notebook, tinha acabado, não tinha para vender. Assim, foi uma loucura. A gente juntou junto com o time de TI, o Renato, sempre um parceiro incrível. O Renato é maravilhoso. Um beijo, Renato. Eu sou apaixonada também. Um beijo, Renato. E a gente, em 2 dias, assim, fez uma estruturação, conseguimos mandar todo mundo com segurança para casa. E, né, trabalhamos, assim, 2020 foi um ano para o RH, para o DP, que a gente trabalhou muito ali, porque mudava a lei, né? Então, agora pode sair de férias, bota todo mundo de férias. E vamos antecipar feriado. Antecipa. Nossa, não gosto de lembrar dessa parte. Antecipa, porque depois, para a gente controlar tudo isso, foi uma loucura. Foi. Né? E aí a gente finalmente passou 2020, chegamos em 2021, que foi quando a gente realmente, né, estruturou tudo para fazer a abertura de capital. Ainda estávamos em pandemia, né? E depois disso, na Cury, eu assumi a parte de... Até então eu tinha sido contratada por RH corporativo, São Paulo e Rio. Uhum. Depois eu assumi São Paulo Cury Vendas. Sim. Aí São Paulo, Rio. Rio Cury Vendas. E aí, o ano passado foi a última mudança que a gente teve da estrutura, né? Onde eu deixei de responder para a Sabrina, por causa de uma reestruturação também que teve na empresa, e eu passei a responder direto para o Fábio. Então, agora faz 1 ano que eu estou respondendo para o nosso presidente diretamente, que também é um grande desafio, né? Uma responsabilidade muito grande. Sim. E eu assumi mais outras 2 áreas, que foi a área de departamento pessoal e a área de facilities da empresa. Então, hoje eu faço todas essas áreas, o RH corporativo, de vendas, também a parte de comunicação interna, facilities e departamento pessoal da empresa toda. Então explica pra gente o que é a área de facilities aí, explica um pouquinho. É a área que resolve todos os problemas. A gente acha que é o RH, né? Mas a gente fala dos problemas estruturais, né? Então, por exemplo, ter cadeira, estação de trabalho, toda a parte de recepção da empresa, os motobões, os prédios, né? A gente tem prédios alugados, então faço toda essa administração de aluguel, condomínio, IPTU, seguro de todos os prédios, toda a parte de administração, de limpeza, né? Então, quando todo mundo chega no escritório, está tudo limpinho, arrumadinho, cheirosinho. Então, também faz parte da área de facilities, material de escritório, enfim, de todas as nossas unidades. E o departamento pessoal, que é diferente para o RH? Que é a parte da folha, né? Então, eles que fazem a folha de pagamento, cuida de ponto, rescisão, né? A parte de cálculo é feita com eles. Aí eu tô com a Márcia, que é a nossa gerente também, uma parceirona aí que eu ganhei da vida. Eu ganhei da Cury para a vida. E aí você gere quantas pessoas? Hoje o meu time está com quase 70 pessoas. Caramba! É um grande desafio também para mim, é um time bastante grande. E você fica entre Rio e São Paulo, né? Você fica... E Barra Funda. E Barra Funda, né? Ainda bem que a gente tem você lá um pouquinho. Sim, pelo menos uma vez por semana eu tento estar lá na Barra Funda. E aí uma semana eu vou para o Rio 3 dias e na outra semana eu vou para Barra Funda e fico em São Paulo. E gosta, acostumou com essa dinâmica? Acostumei, né? Quando na outra empresa eu assumi a área de marketing, eu viajava o Brasil todo. Né? E eu sempre brinco, quem não viaja a trabalho acha que é o maior glamour, né? Quer viajar. Eu particularmente sou muito... Eu não gosto, sabia? Eu gosto muito de ter todo dia meu cantinho para voltar. Eu sou rotineira. Então, e eu viajava o Brasil todo, né? E
é legal só nos 3 primeiros meses. Depois realmente é cansativo, o aeroporto atrasa, você não pode perder o avião, assim, você tem que chegar 3 horas antes, 2 horas depois que você chega em casa. Então, essa vida cansa muito. E foram 3 anos assim. Então, quando eu vim para Curi, que falou assim, é só São Paulo, Rio, ponte aérea, eu falei, glória. Aquela assim, por enquanto, tô brincando. Tomara. Mas acostumei sim, já tá bem acomodado. Quando eu vim para Curi, a sede era lá no Tatuapé ainda. E aí eu falei do lado assim, da minha casa. Pensa, 5 minutos da minha casa. Aí eu falei assim, não, porque é muito longe. E era bem diferente na Barra também, Funda. né, Lucas? Não, e aonde eu trabalhava era na Barra Funda. E eu que tinha escolhido na Barra Funda, tá? Verdade. Eu que tinha, porque legal. onde eu trabalhava iniciou, né, comigo ali. Aí eu que escolhi na Barra Funda. E aí eu falei, não, tem que ser na Barra Funda, não sei o quê. Aí ele falou, tem uma surpresa, vai ser na Barra Funda. E aí eu falei, fiquei toda feliz, Voltou. entendeu? Então eu falei, é um sinal que eu tenho que ir para Curi. E aí, nos primeiros dias, assim, no primeiro mês, na verdade, né? Que eu cheguei em outubro, novembro. A gente mudou em janeiro? Mudou em janeiro. Cara, era muito estranho, tipo assim, não ter lugar para ir. Eu sou muito de todo dia para o mesmo lugar, sabe? Tá. Até ter menos plantões, ter poucos, assim, eu prefiro. Tipo, por mais que todo dia eu ainda vá para Barra Funda, a maioria das vezes, mas já ter a minha semana que um dia eu vou para o Guedala, um dia eu vou ali, um dia aqui. Eu gosto disso. Agora, sair de São Paulo, para mim, assim, é muito, muito meu, sabe? Eu acho bem... Então, você, Léo, Adriano, que faz esse percurso, eu fico admirada. Eu falo, consegue ter essa energia. Por isso que eu falo, consegue ter essa energia, né? Essa dinâmica. Eu costumo aproveitar muito, né, Lux? Eu sou mãe, como eu disse, de 2 e ainda mãe. meninas maravilhosas. Da mãe e esposa. Sou casada, né? Então, a gente também E sua esposa é do mercado? Não, meu esposo, ele é engenheiro e ele tem uma empresa, uma usinagem, então, totalmente voltada à indústria, né? Olha só. É bom que a gente troca muito. E trabalha bastante também, então tá super compreende que você no Rio, você dorme lá, então fica 3 dias, né? 3 dias, então, geralmente eu fico 3 dias lá na semana. Então ele compreende. Super, total. Meu marido desde super te apoia. Ai, que bom. É uma pessoa... vocês são casados há bastante tempo, né? Super, mas parece que foi ontem. Ai, sou apaixonada igual o primeiro dia. Que bom, então manda um beijo pra ele. Amor, até já. Ai, que ótimo. Ele é super parceiro. E minhas filhas também, né? Porque quando a gente consegue, tem a sorte, Quantos anos elas estão? A Sabrina com 23 e a Fernanda com 13, né? E as minhas filhas, elas sempre foram criadas assim, eu brinco pro mundo, porque eu sempre trabalhei e estudei. Sim. E trabalhei Mas muito. você deve ser uma puta referência para elas. E às vezes não, né? Porque você sabe, a gente, quando é uma mãe executiva, você sempre se sente culpada, porque você está sempre ausente, né? E eu sempre tentei, assim, tem pouco tempo que a gente tinha juntos, dar o meu melhor. Ficar com ela, mas... Né? Dar o melhor, porque muitas Você tem uma que é atleta, né? Esportista? Ai, não. Ela gosta de futebol mesmo. Tá. Ainda não, mas é. Ela tá jogando handball agora, então, quem sabe, teremos. Mas ela gosta muito de futebol. E a minha outra filha, a mais velha, ela foi 1 mês antes da pandemia, ela resolveu largar tudo aqui, um estágio numa empresa super boa, na faculdade, e foi para os Estados Unidos arriscar tudo e viver a experiência de faz parte, né? Tá num outro país. Eu até hoje sinto muito falta dela aqui, né? Mas sei que é uma escolha. Ela tá super bem lá, assim, é o meu orgulho, porque sem ninguém, a gente não tem parentes lá, ela se virou. Mas é de muita coragem. Muita. Sei que essa menina puxou. Quem será? Entendeu? Né? E é isso que você falou. Às vezes a gente, por mais que a gente não leve isso em consideração, você está sendo um bom exemplo em casa, né? E eu vejo ela hoje, o tanto que ela trabalha, a qualidade que ela tem na entrega dos trabalhos dela, entendeu? Eu falo, eu acho que ela aprendeu alguma coisa comigo, enfim. Sim, e por mais que às vezes você não entenda, né? Tipo, é muita coragem e é muito admirável, porque que idade que ela vai fazer isso se não for nessa, né? Quanto mais tarde for...
Correto. E a gente vem de uma geração Não hoje... que não possa fazer mais tarde, mas quanto mais tarde for, fica mais difícil, né? Porque às vezes você vai tendo outras obrigações, porque aí né? depois fica grávida, tá noiva, vai casar, aí fica... Tem mais uma pessoa para decidir, né, a sua vida. Exato, Hoje não, hoje então... é ela, né? Então, sou super apoio. Aqui no discurso é fácil, né? Eu sempre fui essa mãe que falava, não, deixa ela aí, tô querendo pro mundo. Só que não, né? Mas é um orgulho super grande que eu tenho. A Fernandinha está aí estudando também. E hoje eu tento, né, de alguma forma, também curtir um pouco mais, porque passou muito rápido. A Sabrina, quando eu fazia direito, por exemplo, eu tinha aula aos sábados. Toda a parte da manhã, além da semana, eu ainda tinha o sábado. E aí eu lembro que ela ia comigo para a faculdade. Ela tinha 4 anos. Ela ia assistir aula de direito de processo civil, de direito penal. E ela vai fazer direito? Que nada, ela foi fazer marketing. E a Fernanda? A Fernanda hoje estuda, né? Então, no colégio. Ela pretende fazer o quê? Ainda está na época da indecisão, né, Lux? Tem hora que é uma coisa, tem hora que é outra. A Fernanda, ela é muito artista, né? Então, ela pinta, ela desenha, ela, assim, tem um dom aí. A gente está deixando ela escolher o que ela quiser ser. Quem sabe vai ser uma estilista, né? Vamos ver. A gente está aqui para apoiar. Que bom. Tem a Mel também, a Melissa, que é a minha cachorrinha. Que foi a última filha. Eu tive a Sabrina com 20 anos, a Fernanda com 30 e com 40 eu queria ter outro. Falei, amor, pronto. Quero agora a última década para ser mãe. Ele falou, não, filho de novo, vou começar tudo de novo, de jeito nenhum. Vou liberar um cachorro. Pronto, qual raça que é? Ela é uma Spitz alemã, então fofinha, assim, toda gostosinha, e tá lá com a gente há 3 anos. Ai, que bom, que bom. E a hora que você chega, fica... Os dois ali. Eu falo que a Melissa sente mais a minha falta que todo mundo. Pelo menos ela demonstra até eu dar o petisco. Eles falam, não, mãe, você que acha que ela tá querendo o petisco. Na hora que você der, ela vai embora. É que você é que tira ela do caminho. Com certeza, né? Como uma boa mãe, eu deseduco. Deseduca isso. Ela, no caso, eu sou a avó, né? Então, a Melissa veio mais tardia, já era avó, entendeu? Aí eu faço toda essa parte de deseducar ela. Certo. Boa. E me conta uma coisa. Então, desde que eu cheguei lá na Cury, eu e meu time, a gente sente isso, que é uma coisa muito... Eu vejo lá o Fábio faz uma coisa muito legal, o Fábio Cury. No dias das festas, ele sempre premia a pessoa que está lá 5 anos, 10 anos. E eu não vejo isso nas outras empresas. Eu não sei se é porque não tem essas pessoas que estão lá há tanto tempo. Eu acredito que sim, viu? E aí tem bastante gente. E eu vejo que as pessoas gostam. E, gente, não tem a ver com o dinheiro. Porque eu acho que, assim, é meio que... As empresas têm sempre nesses cargos meio que tabelado, sei lá. Mas, enfim, não é porque gostam de trabalhar lá. Então, assim, não é impressão minha. Porque eu sou muito observadora. Eu sou mesmo. E, cara, por exemplo... Você estava me falando aqui de algumas coisas que eu passei. Eu montei lá uma house um pouco antes de ter a pandemia, entendeu? Então, eu passei tudo que você passou, tipo, de não ter o notebook, de ter... Tudo no começo, e, tipo, ainda não... Sabe, assim, montando RH. Então, tipo, passei por tudo isso. Fora isso, também sou empresária, tenho clínica de estética, onde eu tive que ir lá fazer curso de regras, de manuseio, né? De trabalhista. Não estudei direito, mas eu fui fazer vários cursos para entender as regras, o que pode, o que não pode, para poder contratar, porque eu sou empresária. Então, correto. Então, eu tive que aprender. Então, várias coisas eu sei, porque ninguém melhor do que a gente para poder entender, até para se defender, né? Correto. Então, o melhor remédio é prevenir, né? Exato. Então... E uma coisa que ninguém tira da gente é o conhecimento, né? Sim. Então, a gente tem que ter propriedade, é o que você estava falando. Também fiz lá SPM, fiz pós. Então, tem uma coisa que nunca vou me arrepender de estudar e de conhecer. Então, eu procuro sempre estar com embasamento nas coisas. E aí, eu vejo... Então, eu sou muito observadora. Então, tem uma coisa que eu vejo as pessoas lá que são bem felizes. Você sabe qual que é a fórmula? São pessoas que estão lá há muito tempo, que foram promovidas... Qual que você acha que é assim, o segredo aí da Cury? Eu acho assim, não só da Cury, mas das boas empresas que a gente costuma dizer no RH. A gente sempre olha 2 R's. É o R da remuneração e do reconhecimento. Né? Porque, como você mesmo disse, não é só grana.
Precisa ter, que ninguém Claro. trabalha de graça, Claro. né? Precisa. Mas hoje, principalmente, a gente vê as pessoas assim, o lugar onde elas são acolhidas, né? Onde elas são desenvolvidas, porque nem sempre é só o dinheiro ali, né? Uma empresa que investe em treinar, em capacitar as pessoas, onde elas veem crescimento. Então, uma pessoa ali, como a gente teve a live a semana passada de 60 Sim. anos da empresa, né? A gente reconheceu os funcionários mais antigos ativos. Seu Justino, com 31 anos de empresa, pensa, ele tem mais da metade da idade da Cury na Cury. Sim, Né? é verdade. A Renata, com 26 anos, entrou recepcionista. Hoje ela é secretária do Fábio e cuida de toda a vida dele, a pessoa ali de extrema confiança. Sim. Então, é isso que as Braço pessoas direito veem, né? As Sim, pessoas aí se tem um outro que dedicam a e filha são também, reconhecidas. né? A filha também, a Tamires, que trabalha no marketing. Então, tem até pessoa... Super, né? Que assim, é uma empresa familiar que acolhe a família, né? Exato. E isso é muito uma coisa bacana. que também eu acredito muito, sabe, Lux? Porque as pessoas às vezes falam assim: a gente tem empresa que proíbe, né? Não pode trabalhar pai, mãe. Eu sempre falo, na mesma área. Eu escutei a uma gente frase, fala. eu escutei uma frase que mexeu muito comigo. A mãe de uma pessoa que trabalha na empresa falou assim: a Cury mudou a vida do meu filho. Sabe? É muito bacana. É isso, é sobre isso, né? A gente sempre fala, na mesma área, grau de parentesco é mais difícil, né? Porque a gente tem questão diversas que Sim, pode sim. trazer ali Mas riscos. em outra área. Mas em outra área é a melhor coisa. Eu sempre priorizei a indicação, porque Sim. já vem recomendado, né? Sim. Aí você vê os nossos programas de aprendizes, a gente busca sempre filho do funcionário, sobrinho, porque a gente sabe que vai ser mais uma pessoa além do RH e está ajudando aquela pessoa Claro. a, né, cumprir as regras ali no primeiro emprego, a querer ficar, porque está vendo em casa ou alguém próximo o resultado que está tendo, né? E a Cury tem muito isso, as pessoas ficam por isso, né? Que é uma empresa que, para quem quer se desenvolver, buscar oportunidade, ela tem esse terreno fértil. A gente trabalha muito, né? Não é uma empresa que as pessoas não trabalham, não têm que se dedicar. Não, trabalha muito. Trabalha e é isso que eu muito. vejo. As pessoas são muito dedicadas, gostam de trabalhar. Mesmo não vejo murmurando, é impressionante. As O pessoas Fábio gostam. usou, né, na live, eu acho que ele se expressou bem nesse sentido, né? Ele usou assim uma palavra para nos definir que era perseverança, né? Que é perseverança. quem trabalha ali e que a gente batalha muito todos os dias. Sim. E é isso. E aí ele mesmo tem um vídeo, né, que vocês fizeram dele lá iniciando, que ele fala: se você trabalhar com ética, você vai ser promovido aqui. Ele gosta, né, desse negócio. Sim. E eu vejo que as pessoas ele prefere mesmo promover do que trazer de fora. Tipo, trazer de fora é a última instância, só se não tiver ali alguém adequado para promover. Então, eu percebo que isso é do DNA mesmo. Ainda bem que eu vim de fora e tive sorte, mas eu percebo que isso não é a primeira coisa que eles querem fazer. E outra também, né? Não é puxando o saco aqui, porque eu não preciso, mas assim, o Léo também é uma pessoa maravilhosa de trabalhar, que é o vice-presidente. Todo mundo, é unânime, todo mundo fala dele, inclusive pessoas que nem trabalham mais aqui falam: o Léo é maravilhoso de trabalhar, né? Então, assim, você está falando aí da Sabrina, então tem pessoas que eu não conheço muito bem, mas assim, tem pessoas chaves também, né? Que estão na liderança, o próprio Fábio, dá para notar. Então, tem pessoas chaves também, que os líderes são pessoas boas São as de nossas trabalhar. referências, né, Lu? Então, tem isso também. Eu acredito muito na gestão do exemplo, né? Sim, eu também. E quando a gente olha para cima e vê bons exemplos, pessoas, né, que a gente admira, quer ser igual, né, quer aprender, quer estar perto, é óbvio que isso vai cascateando, né? E vai descendo para todos os outros níveis da empresa, né? Fora que nossa, é um orgulho. Eu saio com a minha polozinha da Cury, sempre tem alguém, porque é famosa a empresa também, né? Sim. Aí saio, aí sempre tem alguém que mexe: você vai na Cury, eu fui ver um apartamento lá, eu comprei, foi legal, a experiência foi boa. Isso é muito gratificante. Demais. Ou às vezes até eu tô num bairro nobre e que não são os clientes ali propriamente ditos, e aí eles às vezes falam: você trabalha na Cury? Eu estive lá com o Ronaldo. O Ronaldo é bem famoso, Sim, né? Aí sempre me falam: eu estive ali com o Ronaldo Cury. Aí eu falo: sim. Conhece, né? Sim. E você vê, como é engraçado. Eu te falei que quando eu aceitei ir para a Cury, eu não Por conhecia isso que eu perguntei, nada. você não conhecia? Nada. E hoje, olha como é, né? Quando eu entrei, obviamente, fui estudar o mercado, então conhecer, me aprofundar. Até hoje, eu procuro estar em todos os segmentos nossos, novos negócios, entendendo como que faz a parte de compra de Olha terreno, nas obras, né? E parte comercial.
E hoje, onde eu passo, né? É incrível, você passa olhando, se tem curi. Onde é o curi, né? Então, eu perguntei isso porque antes de eu trabalhar no mercado, eu entrei em 2012. Eu já era famoso para mim a Gafisa. Tá. E aquela triângulozinho, eu lembro que eu queria comprar o apartamento da Gafisa. Era famoso para mim a Gafisa. Só que eu trabalhei para a Gafisa porque eu entrei na Biara e a gente vendia Gafisa. Mas olha só, para mim era... Aí eu fui trabalhar na Biara, por acaso, e eu ficava, ai, quero vender Gafisa. Não comprei o apartamento da Gafisa até hoje. Então... Mas, enfim, mas já tinha uma marca conhecida para mim, entendeu? E aí, por exemplo... aí depois veio a MRV, que sempre passava propaganda lá no Luciano Huck. E aí depois veio o Cury, entendeu? Mas assim, pra mim era uma marca já forte, sabe? Mas eu sempre quis trabalhar na Cury. Olha que engraçado. A gente manda pro universo, né? Manda pro universo. Ele ouve, né? Energia. E você vê, eu não prestava atenção nem assim, em comerciais. Por ser uma marca muito forte. Aí depois que eu fui conhecendo melhor, aí falei, puta, que bom, né? Não era uma coisa que me chamava atenção. Hoje, por exemplo, a gente vê algumas empresas que patrocinam times de futebol. Sim. Que foi algo que eu gosto, então acompanhava, né? E eu não via isso. Vê como quando a gente não tem atenção, você não percebe, não é? Sim. Incrível. Me fala agora dos projetos que você tem aí com a Cury, esses projetos que você falou. A última reunião lá, que eu achei maravilhoso, os projetinhos. Vamos nos ater, então, a parte de vendas? Sim. Porque, né, tem as outras subsistemas, então vai ser o RH Cury Vendas, então. Bom, a gente vem aqui para o segundo semestre bastante forte, né? Agora, com foco de investir mais na parte de treinamento, realmente. Então, a gente implantou a integração dos nossos corretores e a ideia agora é estender essa integração por 90 dias, até chegar a 120 dias, essa é a ideia, com cursos de capacitação, não só porque hoje a gente foca muito a cultura da Cury Vendas, né? A ideia agora é complementar com a parte técnica. Então, a gente conseguir passar para eles, porque na grande maioria são corretores que são mais recentes no mercado, então ainda às vezes não tem o traquejo de venda, né? O atendimento com o cliente, ou vem de outras corretoras que também não casam muito com o que faziam lá, com o que a gente quer que faça aqui. Então, essa parte técnica a gente vai investir muito. A gente vai lançar agora a nossa página de carreira exclusiva, né? Para Cury Vendas. Estou super animada. Tá ficando linda, inclusive. Então, a gente, no próximo mês, já solta também. E a capacitação da parte de liderança, né? Também. Então, os nossos parceiros, os corretores que hoje fazem a gestão de suas equipes, a gente vai trazer também bastante capacitação para eles. E eventos, né? Que é uma coisa que vocês sempre pedem. A gente vai ter agora festa junina, dia do corretor, dia dos pais. Vem um monte de coisa aí, não vou dar muito spoiler, mas vem. Então, o corretor que quiser trabalhar na Cury, ele vai ter treinamento. A gente gosta de corretor experiente, o calça branca que não tem experiência, te dá treinamento. Aquele corretor também que está um tempo sem vender, que quiser dar uma reciclada também vai ter, né, Dani? Com e vai certeza. ser super bem recebido, porque o cliente da Cury Vendas é o corretor, não é isso? Demais. E eu falo, né, o corretor da Cury Vendas, ele tem um diferencial que o mercado não tem. Tudo isso que a gente oferece para ele está na palma da mão. Né? No aplicativo. No aplicativo. Ele aperta um botão e ele tem acesso a tudo isso, sem ter que investir o dinheiro dele, né? Sim. É um investimento que a empresa está fazendo para ele. E com treinamentos, assim, de referência no mercado. A gente não traz qualquer parceiro. Então, tá perdendo tempo em outro lugar, né, Lux? É verdade, vem pra cá. Dani, a gente vai ficar por aqui. Você viu como passa rápido? Nossa, foi muito rápido. Sim, maravilhosa. Adorei te receber aqui. Poxa, eu que agradeço. Sim. Desculpa alguma coisa. Imagina! Não tenho muita habilidade quando está sendo gravado. Imagina! Tá, mas foi eu prefiro escrever. E a gente, quando tiver novos projetos, você me avisa para você vir aqui contar certeza. Mais, né? Tem esse negócio também de ir lá nos plantões, conversar com o pessoal, né? Que é tipo uma ouvidoria. RH na área, né? RH na área também. Que é um Vocês programa aí, nosso. fiquem atentos. E eu tô adorando muito, viu? Poxa. E muito obrigada mesmo. Eu que agradeço. Foi um quiser prazer. Deixar o recadinho aí, pode deixar para quem você quiser. Só agradecer. Eu queria deixar um agradecimento especial para o meu time,
todos os meus times, né? Essas pessoas que estão abaixo da minha gestão, que me ajudam, que se dedicam, que fazem acontecer de verdade. Então, agradecer a todos eles. Eu estou aqui só representando vocês, cada um de vocês. E a minha família, né? Que é que me acolhe, que me dá colo, que me faz feliz por completa. Tá bom. Obrigada. Obrigada a você. Tchau, gente. Tchau, pessoal.